Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre gravidez na adolescência. E sobre esse assunto eu converso com a ginecologista, doutora Ana Paula Lemes. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Olá, Roberta, boa noite, obrigada pelo convite. Falar sobre um assunto tão importante como esse, né? A gente tem índices alarmantes ainda de gravidez na adolescência, Com né? certeza, né? Pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele está acima de todos os países da América Latina, né? Hoje a gente tem uma média de 1.000 meninas no Brasil, 68,4, uma média de 68 meninas grávidas. Se você pegar a média de todos os outros países, dá 65,5, nos Estados Unidos 23,5, mais ou menos, 0,2. Então o Brasil está muito acima, né? Além das médias, né? Ele ultrapassa qualquer média. Dá pra gente pensar, doutora, numa causa desse índice ser tão alarmante? Na verdade, a gravidez na adolescência ela está mais relacionada às causas comportamentais, né? Então, como que é a família dessa menina, quais os exemplos que ela tem, como ela é orientada. E, na verdade, o adolescente, muitas vezes, ou ele não busca informação, ou ele busca informação errada. Então, o uso de pílula do dia seguinte de maneira errada, né, de maneira repetitiva. A gente sabe que você usando mais de uma vez vai perder o efeito. Então, elas usam de maneira errada e aí acabam engravidando. Ou também, às vezes, o uso de droga associado a isso, ao sexo, né? E aí elas acabam não se prevenindo. E tudo Porque junto, assim, na há verdade. anos atrás a gente até podia falar que esse era um assunto intocável, né? Era algo, um tabu. Hoje a informação está aí para quem quiser, né? Mesmo assim a gente tem esse número alarmante. A gente pode dizer que o número de adolescentes grávidas vem aumentando, se a gente for comparar, por exemplo, com 3 anos atrás? Olha, no estudo de 2017 diz que até diminuiu um pouco. Um estudo até feito pelo Ministério da Saúde, agora eu não lembro os dados exatos incorretos. Mas os estudos mais recentes dizem que voltam a aumentar. Então, com certeza aumenta. E aí é multifatorial, né? É educação em termos de informação. Às vezes elas têm informação ou têm informação errada ou ignoram a informação, ou que elas têm mesmo de exemplo. A maioria das famílias das adolescentes que são mães, né, grávidas, elas já têm outras mães que foram mães adolescentes. Ou qual é o ambiente que ela vive. Se ela vive num ambiente hostil, se ela vive num ambiente onde é comum, né? Todo mundo tem relação muito cedo e ela vai ter relação muito cedo. Eu trabalhei no SUS, eu trabalhava em comunidade, então muitas vezes a adolescente ela tinha necessidade de ter relação com um cara mais velho, que era o cara mais importante daquele lugar, daquela comunidade, e muitas vezes ela queria engravidar com 15, 16 anos. Porque isso, nesse nível, quer dizer algum tipo de status para ela. Exato. Ela seria a dona do lugar, né? Então, Agora, quando a gente fala disso, a gente está falando de algo relacionado mais a determinados tipos culturais e até eu falo financeiros. Por exemplo, a gente está falando de países desenvolvidos têm mais do que os subdesenvolvidos, têm mais do que os desenvolvidos. Aqui no nosso país, por exemplo, a gente tem estados do Brasil onde esse índice é maior do que em outros por conta da cultura e por conta da capacidade financeira? com certeza sim, né? Porque quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você pegar o índice dele é de 23,5, 23,2 para cada 1.000 adolescentes. Se você pega o Brasil, são 68,4. Então, já aumenta, é o triplo, né? E aí você vê que você pode ter a informação, mas como é o nível cultural mesmo, né? Como que qual é o tipo de música que essa menina escuta, qual o tipo de balada que ela frequenta. Essa erotização na infância também, eu acho que ela leva a isso, né? Com certeza, né? Então, elas estão muito acostumadas que o sexo é normal. E hoje em dia, cada vez mais cedo, você conversa com uma criança de 9 anos, ela sabe o que é sexo, ela sabe tudo, ela sabe. Ela muitas vezes até já fez, né? Ela muitas vezes não é mais virgem. Então, assim, eu já cheguei até adolescente de 11, 12 anos grávida, fazendo pré-natal. É muito Nossa. jovem, né? É muito novinha. E aí é uma criança
que vai cuidar de que outra vai cuidar criança. de outra criança. Parece um clichê, mas não é, né? Não é. E aí isso acaba implicando em vários aspectos, depois a gente até vai falar um pouco mais sobre isso, que é o aspecto físico, o aspecto emocional. Agora, falando especificamente da gravidez na adolescência, a gente pode dizer que isso é consequência de um início sexual precoce ou é mais a questão da conscientização em relação à gravidez? Eu acho que, na verdade, é um combinado, né? Elas muitas vezes acham que usando a pílula elas não vão engravidar, então elas podem começar a relação cedo. Mas aí ela não usou a pílula, ela pode usar a pílula do dia seguinte, ela acha que vai estar prevenida de qualquer tipo de problema, né? Porque na verdade os adolescentes eles veem a gravidez como um problema, não as doenças sexualmente transmissíveis. Para eles a doença sexualmente transmissível eu cuido, eu trato. Eu tomo um remédio e acabou. Ou eu tomo um remédio e eu controlo. E aí, nesse combo, nessa mistura, muitas vezes também relacionada, ela sabe, ela é orientada, mas muitas vezes os adolescentes usam drogas ou bebem em excesso e acabam tendo uma relação desprotegida e acabam engravidando. Então, eu acho que é muito essa orientação não usada, muitas vezes. Ou a falta de orientação, porque muitos pais ainda não têm abertura para isso, né? Por mais que a gente já esteja aí, né, em pleno 2020, a gente sabe que muitas famílias ainda não conversam com os seus adolescentes. Os pais muitas vezes não têm um relacionamento aberto. Mas aí você acha que, tudo bem, grande parte das famílias tem essa dificuldade ainda, mas a gente tem as escolas, a gente tem a questão do governo, das campanhas. A gente pode responsabilizar alguém por isso? Não, eu acho que o próprio adolescente, o livre-arbítrio dele, né? E aí ele vai, eu brinco que o adolescente ele vai na manada, né? O que todos estão fazendo. Então, assim, todo mundo está indo no baile funk, todo mundo está dançando aquela música de uma maneira mais vulgar, se é que eu posso dizer assim. Ou todo mundo está dançando aquela música e tendo relação em pleno baile. Ótimo. Então, todo mundo vai fazer. Pelo grupo, Você vai fazer. Aí você vai, tipo, para um outro lugar. Ah, não, todo mundo aqui vai para uma balada, aqui todo mundo é legal, então todo mundo que sair daqui, cada um vai sair com seu par, ou cada um vai ter relação sexual com um menino para ser aceita. E aí vai. Você mencionou agora há pouco, doutora, muito sobre a questão da pílula do dia seguinte, que é de fácil acesso, né? A gente pode saber quais os efeitos desse medicamento no corpo de um adolescente? Na verdade, ela é um hormônio uma dose maior. Aí se você perguntar, ela causa aborto? Não, né? O que ela vai fazer é não deixar a fase de nidação, a fase de que o embrião grude ali no útero para desenvolver a gestação. Então, a curto prazo, ela vai causar uma irregularidade menstrual, ela vai causar um atraso ou vai adiantar a menstruação da menina. Mas a longo prazo, ela deixa de fazer efeito. E aí é quando as meninas engravidam usando a pílula do dia seguinte. Porque o próprio eixo hipotálamo, e aí que está ligado ali, né, o eixo lá da hipófise do cérebro, que está ligado com as glândulas sexuais ali do ovário, que vão produzir os hormônios, eles já vão acostumar, vai entrar uma dose alta, aí eu vou reagir, só que eles acostumaram já com aquela dose, então eles não vão mais reagir a isso. Daqui a pouco não faz aí mais não efeito. faz mais efeito. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência continua a falar sobre gravidez na adolescência. Eu volto já já. O Unidê está de volta e o nosso assunto de hoje é gravidez na adolescência e sobre isso eu converso com a ginecologista a doutora Ana Paula Lemes. Doutora, a gente está falando sobre esse número alarmante, né, de adolescentes grávidas nos últimos anos, apesar de toda a informação que se tem, apesar da internet aí livre para todo mundo, ainda falta um pouco de diálogo com a família, talvez na escola, e um diálogo certo, né, um diálogo assertivo para esse adolescente. E aí eu gostaria de falar agora sobre essa questão dos preservativos. Hoje, como é que o adolescente enxerga a questão dos preservativos? Então, teoricamente, tem as campanhas de conscientização, né? Eles sabem que o preservativo é
dispositivo, né, que vai prevenir todas as doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a gravidez, que não é uma doença. Mas muitas vezes eles não querem usar. Ou porque tanto os adolescentes, e o que é engraçado, que hoje a gente vê que os adolescentes é a terceira idade. E eles têm um discurso muito parecido. Será que é porque eles não vivenciaram aquele boom da AIDS que a minha geração, por exemplo, vivenciou? Com certeza, né? Porque quando a terceira idade, ela já, quando passou o boom da AIDS, eles já tinham ali um relacionamento estável, né? Então eles já não precisavam daquilo mais, enfim. E os adolescentes, eles veem agora o quê? Um cara com AIDS, uma mulher com AIDS que toma um coquetel e tem uma vida praticamente normal. Né? Então eles não viram aquela fase de pessoas que sofriam muito Sim. com a manifestação do vírus. E aí eu às vezes escuto no consultório, que eu atendo muito adolescente, eu adoro atender adolescente, uma frase que é antiga, que as meninas falam assim, doutora, mas meu namorado fala que usar camisinha é chupar bala com papel, que não tem graça, que vai diminuir o prazer. Mas aí você tem que explicar que não, né? E aí é nesse momento que a menina também tem que se colocar, porque não vai diminuir o prazer. Muitas vezes esse tabu de que vai diminuir o prazer é porque ou ele não sabe colocar, ou porque ele começou a ter relação sem aprender, sem ter um contato ali mais direto, sem ter uma intimidade com o preservativo. E isso acontece tanto com os adolescentes quanto com os mais velhos que vieram depois das pílulas, né, que ajudam a aumentar a ereção, enfim. Daí a gente toca naquele assunto da importância da educação sexual, tanto em casa quanto nas escolas, né? E aí é um assunto que até gerou uma certa polêmica de quem que é a responsabilidade. A escola deve ensinar isso? Eu acho que deve vir de casa, né? E assim, falando de uma maneira mais técnica, a escola até pode colocar de repente um médico para dar uma palestra sobre educação sexual, um psicólogo. Talvez porque os adolescentes e as crianças vão se abrir mais com alguém diferente, ou conversar com eles de uma maneira não tão rígida, não tão pesada, em forma de jogos, em forma de brincadeira. E em casa, cada pai e cada mãe vai ter que conhecer o seu filho, conhece o seu filho, né? E vai saber qual é o melhor momento de abordar e como abordar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhas. Então, muitas vezes, uma tem 19 e a outra tem 14. Eu sento com elas e eu vou conversando de uma maneira muito leve, brincando, conversando, perguntando, dando exemplo. E aí, quando você vê, a gente está numa conversa super agradável, todo mundo rindo, mas falando de coisa séria. Tem que trazer essa leveza, Exato, né, para um assunto que é tão sério e tem causado tanto prejuízo para a vida de adolescentes, porque, na verdade, não é só algo emocional, traz até um prejuízo físico, né? Quando a gente falar dessa gravidez na adolescência, doutora, só para a gente entender um pouquinho melhor o que significa para o corpo de uma adolescente de 12, 13, 15 anos receber um bebê. Ela está indo em formação, né? Ela está entrando ali na puberdade, então ela está formando, ela está se formando e aí de repente ela engravida. Tudo é mais difícil, né? Ainda está aprendendo a funcionar. É uma gravidez de risco? Sim. A gravidez na adolescência é uma gravidez de risco porque ela, como na gravidez das mulheres mais velhas, é sempre os extremos, os adolescentes e as gestantes idosas. Vai aumentar o risco de diabetes, de pressão alta, de parto prematuro e aí dos problemas mesmo relacionados à gestação. E aí quando você fala de adolescente, você ainda fala das doenças sexualmente transmissíveis que elas não tratam. Ou muitas vezes elas não aderem ao pré-natal. E aí aumenta o índice de bebê mal formado, morte materno-fetal. E a gente vai ter um problema de saúde lá na frente. Exato. Né? É sempre uma bolinha de neve, né? Inclusive, o governo federal está estudando lançar agora uma campanha publicitária para desestimular esse início precoce da vida sexual. Como é que a senhora, senhora foi bom, né? Como é que você vê essa intenção do governo federal, já que trabalha com adolescentes, já que trabalha com famílias e tem isso no seu dia a dia? Pelo que eu li, né, porque ainda é um projeto, não tem nada certo, né? Eu achei muito bacana a iniciativa, porque eles não falam de uma abstinência sexual para o adolescente. Eles falam de fazer uma educação sexual. Então, de colocar
palestra. E o legal foi que eles estão querendo lançar isso agora em fevereiro, né? Agora próximo. Perto do carnaval. Perto do carnaval, justamente para poder conscientizar esses adolescentes de ter uma relação sexual saudável, de começar a vida sexual no momento propício para cada um. Em nenhum momento eles falam, pelo que eu estava lendo, de colocar uma idade, ou de proibir, ou de que o sexo deve só ocorrer depois do casamento. Não, mas educar, fazer campanhas de educação, de que o adolescente conheça o próprio corpo, que o menino conheça o próprio corpo, que eles se reconheçam e reconheçam qual é o melhor momento para eles e que eles façam sexo com responsabilidade. Esse é o ponto mesmo que eles falam, o momento certo de dar início à vida sexual. Como definir esse momento certo? Quem é que vai definir esse momento? A família, o adolescente? A gente está falando de alguém menor de idade. Ele consegue ter condições de definir algo que vai trazer consequências que talvez ele não consiga assumir sozinho? Quando é muito bem orientado, essas consequências diminuem muito. Então, ele consegue definir. Eu converso muito com as minhas adolescentes, né, com as adolescentes de consultório. Nada é proibido. O corpo é de vocês, vocês têm o livre-arbítrio de vocês. Mas tudo que você vai fazer, você tem que gostar mais de você. Então, quem vai gostar de você, quem vai gostar do seu corpo, quem vai cuidar de você, é você. Então, você coloca as suas regras e os seus limites. Então, quando você se conhece, você conhece o seu corpo, você conhece como funciona o seu ciclo menstrual, você conhece o que você tem de ferramenta para prevenir doença sexualmente transmissível, as infecções sexualmente transmissíveis, ou mesmo a gravidez, você consegue ter essa liberdade de saber qual é o seu momento. Ah, você quer estudar, você quer ter uma carreira? Será que você está no momento certo de começar a vida sexual? Porque mesmo prevenindo, pode escapar uma gestação. Mesmo prevenindo as ISTs, o HPV escapa. Tudo bem que você tem controle. Então, eu acho que conversando e orientando a adolescente, ela vai passar a se reconhecer. E aí ela consegue, com o livre-arbítrio dela, de repente fala, não, agora não é meu momento ou agora é. Tem maturidade para poder escolher, né? Exato. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre gravidez na adolescência. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é sexo na adolescência e gravidez na adolescência. Sobre isso eu converso com a ginecologista a doutora Ana Paula Lemes. Doutora, a gente está falando sobre essa questão, né, que é uma questão delicada de comunicação com esse adolescente. Está chegando o carnaval, é um momento propício para isso. A gente sabe que tem os filhos do carnaval, né, nessa época aí de folia. E em relação aos adolescentes, depois que existe essa gravidez, muitas das vezes indesejada, como é que está essa questão dos índices de aborto na adolescência? Eu não tenho números exatos em relação a isso, mas normalmente elas levam a gestação até o final. Claro que uma grande parte procura os abortos e normalmente, como são clandestinos, a gente não consegue quantificar, a não ser que e assim, os abortamentos comuns ou habituais, eles não têm notificação, né? Então, mas muitas delas procuram e aí elas vão ter consequências de até muitas vezes perder o útero, ou nunca mais poderem ter filhos, ou consequências psicológicas, né, mais para frente. Mas muitas delas assumem a criança e levam a gestação, mas vão se privar aí de outras, né, de uma carreira profissional, muitas vezes, vão se privar de coisas que elas poderiam ter vivido antes e terem um filho numa fase mais madura. Se você tivesse que dar um recado para um adolescente em relação a isso, um conselho, o que você falaria? Que ele goste mais dele, que ele não precisa fazer o que os outros fazem para ser aceito e para ele se conhecer. E se reconhecendo, ele vai conseguir ser aceito e se colocar e existir no meio onde ele está. E se você tivesse que dar um recado para a família dessa adolescente? Conversem com os adolescentes, que abram o jogo,
que expliquem o que são as drogas, como é o sexo, o que tem para fazer para prevenir, quais são as consequências. Levem as meninas no ginecologista, levem os meninos no urologista se eles tiverem dúvida. Conversem nas escolas para ter palestras de educação sexual com profissionais habilitados, para a gente poder conseguir fazer com que eles reconheçam tudo isso e coloquem em prática. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada, Roberta, foi um prazer. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.